Santo Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Um dia mais que nós possamos ter uma expectativa a respeito da palavra de Deus, o quanto nós aprendemos às quartas-feiras, nesse culto de ensino, aprendemos mais sobre o Espírito Santo. Já foi algumas quartas-feiras e foi algo sensacional. Que apesar de mim, continue sendo sensacional, porque não é minha palavra, mas é a palavra dele. Que possamos entender que é para ele que nós estamos aqui. Que não é para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas ouvir da parte dele, o alinhamento, o ensinamento. E nós temos falado sobre um Deus, o Espírito Santo, que muitas das vezes tem sido esquecido por muitos de nós. Nós temos deixado de lado muitas das vezes. Então que nessa noite, uma vez mais, nós possamos reavaliar de fato o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Possamos olhar para o nosso coração e entender o quanto nós precisamos melhorar nesse relacionamento, lembrar dele de fato. Nós precisamos. E hoje eu quero falar algo que Deus tem queimado alguns dias já o meu coração. E da mesma forma que Deus tem me ensinado, eu acredito que nessa noite Ele quer ensinar a cada um de nós um pouco mais da palavra dEle, um pouco mais para que nós venhamos ajustar a nossa vida com Deus. Eu estava pensando esses dias, eu estava no meu trabalho, um dia aparentemente comum, mas Deus fala nos detalhes, eu acredito nisso. Quando nós observamos, Deus, Ele vai falar muitas das vezes nas pequenas coisas, vai nos dirigir, porque Ele quer nos alinhar a todo o tempo. É nós que muitas das vezes não ouvimos, é nós que estamos tão preocupados com tantas coisas, que vamos deixando os detalhes que Deus quer falar de lado. Vamos tão preocupados com o que fazer amanhã, o que fazer depois, o que ganhar amanhã. Então que nessa noite nós possamos acalmar nossa alma e entender que nos pequenos detalhes Deus quer falar conosco. E não só nesse momento, também esse momento, mas em todos os momentos. Tem um momento que a gente está tão atribulado que Deus quer falar conosco, mas Ele não encontra espaço nessa angústia que sentimos, nessa ansiedade que nós sentimos. Então comece a dar liberdade para o Espírito Santo, comece a vir aquele momento de ansiedade para tudo e ouça a voz dEle. Ouça o que Ele quer falar com você, porque muitas das vezes nós não o ouvimos, não porque Ele não fala, mas porque nós deixamos de dar ouvidos a Ele. Então que nós possamos entender isso. E nesses dias que eu estava no trabalho, comumente, como todos os dias, eu falo com a minha esposa ali pelo WhatsApp, e no momento, um dia desses, eu estava falando com ela, e eu estava indo para o refeitório, e é uma distância entre onde eu trabalho e até o refeitório. E eu estava lá mandando mensagem, ela mandando para mim, daqui a pouco, com a correria do dia, eu fui mandando, daqui a pouco não voltava a mensagem, depois nós não conseguia enviar mensagem, e ficava aquela que não ia e nem voltava a mensagem. E aí que eu percebi que eu estava longe do sinal. Eu percebi que eu estava longe, eu estava tão preocupado em falar, que eu estava distanciando do sinal que fazia com que realmente houvesse a conexão. Você vê que eu estava aí a mensagem minha não ia e a mensagem dela também não vinha. E a gente acabava não tendo aquela conversa, porque eu estava cada vez mais longe do sinal. E o que eu quero falar nessa noite com isso, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, não se trata, muitas das vezes, não é a falta de mensagens, não é porque o sinal enfraqueceu, mas é porque eu, muitas das vezes, não estou conectado ao sinal. E por não estar conectado ao sinal, pode me mandarem muitas mensagens, eu não vou receber. Eu posso mandar muitas mensagens, não vai chegar, porque falta a conexão de fato. Então, da mesma forma que com a correria do dia, eu não percebi que estava distante do sinal e por isso as mensagens não chegavam até mim. Muitas das vezes estamos fazendo isso com o Espírito Santo. A correria do nosso dia vai fazendo nós perdermos o sinal e não percebemos. Então a mensagem que é dada, nós não recebemos. Você recebe muitas mensagens, mas não recebe em seu coração. Por quê? Porque talvez estamos distanciando do sinal.
Não é que o sinal enfraqueceu, o sinal não enfraquece. É nós que saímos de perto do sinal. O sinal continua a mesma coisa. A presença, ela é evidente, ela é forte. Mas muitas das vezes, com a correria do dia, nós vamos deixando de lado. E aí, então o problema não é falta de sinal. O problema não é falta de mensagem. O problema é falta de conexão. Então que nessa noite, eu quero o que o Espírito Santo queimar o meu coração, que precisamos nos reconectar com o Espírito Santo. Precisamos entender como que nós vamos reconectar com o Espírito Santo, aproximando-se dele, estando perto do sinal, estando com o Espírito Santo de fato. Então hoje, nessa noite, eu quero falar algumas coisas a respeito, é claro, para que esse Deus não venha a ser desconhecido para nós, para que nós venhamos a aprender. Você sabe, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, eu estava falando com ela a respeito, quem de nós nunca, algum momento você está lá na sua casa, e daqui a pouco você lembra de alguma coisa e você ri, em um ambiente que não tem riso. Às vezes você chora em um ambiente que não tem choro, porque você lembra de algo, e aquela lembrança daquele algo externa em você, é tão forte que mesmo que não haja riso, você ri, porque aquela lembrança te trouxe algo tão forte que você externa esse algo, esse riso. Para você ver, essa lembrança, aquilo que você lembra, não está ainda que ao redor não esteja rindo, mas você ri. Por quê? Porque aquela lembrança você trouxe e externou em você de tal forma que agora você expressa, independente de como está a situação. Você sabe que muitos de nós fizemos isso. Muitos de nós rimos de algo porque lembramos algo que nos fez rir. Nós lembramos de algo, então não depende da situação. Eu acredito que é assim, quando nós entendemos e nos relacionamos, e o Espírito Santo sempre está conosco, na nossa mente, na nossa lembrança. Por que nós não externamos Ele? Porque talvez para nós Ele é um Deus esquecido. Eu não posso lembrar aquilo que eu não conheço. Para nós, muitas das vezes, nós não deixamos Ele de lado. Então essa lembrança de alegria do Espírito Santo não chega até nós. Então nós somos levados pelo ambiente. Se o ambiente está triste, nós nos entristecemos. Se está alegre, nós nos alegramos. Mas quando não acontece isso, e a vida de cristão tem muito isso, tem muitos momentos difíceis em nossas vidas, mas quando nós entendemos o Espírito Santo, ainda que venha momentos difíceis, ainda que o ambiente há de choro, nós rimos, porque nós temos a alegria do Espírito Santo. Até aqui nós está compreendendo? Amém? Então, que nessa noite nós queremos reconectar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Iremos aprender algumas coisas mais sobre o Espírito Santo, para que possamos avaliar se nós estamos distantes do Espírito Santo, ou se estamos precisando, se estamos conectados de fato, ou precisando se reconectar de fato com o Espírito Santo. Porque o nosso dia vai passando e nós vamos nos acostumando com as coisas, nós temos tendência de se acostumar com as coisas, nós temos tendência de nos adaptar com certas coisas, mas com o Espírito Santo nós não podemos cair naquela mesma rotina. Precisamos viver cada vez experiências com o Espírito Santo. Amém? Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, no verso 16 e 17, é o que nós iremos ler. Mateus capítulo 11, 16 e 17 é o que nós estaremos lendo. Mateus 11, 16 e 17, e junto a isso vamos estar estudando, pensando aqui juntos a respeito disso. 11, capítulo 16 e 17. Olha lá diz o seguinte, ó. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando uma às outras: nós vos tocamos música de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteaste. Muito bem. Volta para mim um minutinho.
Então nós vemos que havia música, mas não havia dança. Havia algo fúnebre, mas não havia choro. A primeira coisa que nós reparamos através dessa parte ali é que não há uma conexão. Que não há uma conexão, porque estaria conectado, quem se vai ter a música vai dançar, mas nesse caso não. Essa está desconectado, e por estar desconectado, ainda que faça o que quiser fazer, a outra não vai conseguir receber. Ela não vai ter a atitude necessária para receber aquilo. E por isso que a necessidade do Espírito Santo. O porquê que muitos estão desconectados, ela recebe uma palavra, mas não consegue compreender aquela palavra. Porque muitas das vezes não estão dando valor ao Espírito Santo, que ela vai revelar para nós. Então, essa desconexão tem gerado muitas das vezes a nossa fraqueza, tem gerado muitas das vezes a nossa falta de entendimento a muitas coisas. Por isso que nessa noite, entenda, o Espírito Santo, ele é fundamental, ele é Deus, ele deseja habitar conosco, esteve desde o princípio, esteve no processo e estará no fim. É isso que fala. Então nós precisamos entender essa importância e nos conectar de volta. Muitas das vezes nós deixamos esse de lado. Nós às vezes achamos que o Espírito Santo é somente só um poder, um vento, embora ele se manifestou até a partir disso, mas ele é muito mais. Ele é uma pessoa, como nós já aprendemos. Então nós precisamos nos relacionar com ele. Então que essa conexão precisa estar de fato a cada vez mais forte. Essa conexão, porque só através dessa conexão que nós receberemos de Deus espiritualmente aquilo que Ele deseja de nós. Mas muitas das vezes, como eu falei no começo, não recebemos por essa falta de conexão. Então o que eu quero falar nessa noite é que muitas das vezes nós estamos desconectados. Nós estamos deixando o nosso trabalho ocupar tanto a nossa mente, o nosso dia a dia, as distrações. Estamos conectados com tantas coisas e nos desconectando com Deus. Para você ver, hoje em dia uma pessoa, se ela ficar sem internet, ela fica em crise. Mas ficar sem orar, muitas das vezes ela fica. Ela não aceita ficar desconectada das coisas que trazem benefícios físicos, mas está aceitando estar desconectado das coisas que trazem benefícios espirituais. Então ela quer crescer espiritualmente, mas está mais conectado com as coisas que não são espirituais. Então se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que me conectar com as coisas espirituais. Eu preciso compreender isso. Imagine você, imagine nós, uma semana, um mês sem internet. Hoje, talvez o mundo aí dá um pane no mundo. Dá um pane no mundo, se cair a internet um mês aí dá um pane. E um dia já fica, e agora, o que vai acontecer? Ela se sente na idade da pedra, porque ela fica, agora, o que eu vou fazer? Porque a conexão mais forte dela não está com o Espírito Santo. Então ela está dependendo da conexão humana. Quando ela não tem conexão humana, ela fica... Lembra um tempo atrás que teve a pandemia? Pessoas estavam tão querendo se conectar entre aspas, né? Com outras pessoas. Tem pessoas que ficaram em casa com depressão. Porque não posso falar com a pessoa. Elas estão tão conectadas com as pessoas, com coisas que não deveriam. Não que a gente não tenha que ter, lógico, o irmão, tal, não é isso que eu estou falando. Claro, temos que ter a nossa unidade, somos igreja, claro. Mas eu estou falando que tem pessoas que são conectadas com coisas que já deveriam estar desconectado. E aquelas que deveriam estar conectadas já não estão conectadas. Então, nós precisamos observar como está o sinal de conexão com o Espírito Santo. Talvez só está uma barrinha. Você olha lá, você vê uma barrinha só. E essa barrinha já está fora do ar. Tem coisa que você sabe que quando você está só com uma barrinha, tem coisa que você recebe, tem coisa que não. Tem coisa que fica pelo meio do caminho, porque você tem só uma barrinha.
E assim acontece na vida espiritual. Porque eu não estou de fato totalmente conectado, então tem coisa que vai, tem coisa que eu não entendo, não vai. E assim não tem como viver com o Espírito Santo. Então, precisamos nos conectar. Vamos entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Algumas coisas até foi falada, mas eu quero também trazer. Entendemos que Ele é Deus, entendemos que Ele é uma pessoa. Gostaria que você abrisse agora lá em Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, no verso 16. Vamos ler juntos lá? 8, 16. Aqui nós vamos, o primeiro ponto aqui do que eu quero passar. 8, 16 de Romanos. 8, 16. Vou ler daqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 15. Hebreus capítulo 10, verso 15. Diz o seguinte: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, e assim continua o versículo. Mas o que eu quero passar, o primeiro ponto aqui, que o Espírito Santo testifica, ele testemunha, ele confirma, ele mostra, ele confirma quem nós realmente somos nele. Ele confirma, ele testifica. Então, se o Espírito Santo confirma, testifica que somos filhos de Deus, por que nós buscamos a aprovação de outras pessoas? Sendo que o Espírito Santo testifica, ele confirma, eu sou filho de Deus. Muitas das vezes nós buscamos a aprovação nas pessoas que somos filhos de Deus. A fulana falou que eu não sou de Deus. Eu fico triste, quero sair da igreja. Então eu estou buscando a aprovação de pessoas, sendo que é o Espírito Santo que vai testificar. Independente do que a pessoa fala. Lógico que eu tenho que dar um bom testemunho, sim, sem dúvida. Mas independente disso, eu tenho que me entender quem eu sou filho, e o Espírito Santo testifica isso. Independente das circunstâncias que estão na minha vida, eu sou filho, porque assim o Espírito Santo testifica. Mas às vezes as pessoas estão tão perdidas na sua vida espiritual, que estão buscando elogios, estão buscando alguma coisa para testificar que ela é de Deus. Estão buscando pessoas que abracem, que estão junto, que falam, você é muito de Deus. Não dependa que as pessoas falem que você é de Deus. Não dependa de testificação de pessoas. Mas o problema é que nós, muitas das vezes, geramos isso em nós. Se a pessoa não gosta, a gente já fica triste. Se a pessoa fala que não somos de Deus, já ficamos chateados. Devemos entender e parar de ser meninos espirituais e crescer espiritualmente. Você é de Deus, porque Deus disse assim. O Espírito Santo testifica. Então eu não tenho que ficar buscando aprovação. Hoje tem pessoas que elas querem só serem aceitas por todos. Muitas das vezes nós cristãos não vamos ser. E a cada dia se aproxima, vai mudar, vai ficar tudo bem? Não. A tendência é piorar. E não que a gente é o profeta do caos, mas entenda que é Bíblia. E se nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós vamos ficar pelo caminho, porque situações vão vir e vão dizer para você, porque veio com Jesus, se és filho de Deus, se és filho de Deus faz isso, se és filho de Deus faz aquilo, tentando colocar uma dúvida em quem Jesus era. Mas Jesus, bem decidido, se posicionou. Mas a pergunta é, se alguém fala para você, será que você é de Deus?
Talvez você fale, mas eu sou muito de Deus, mas e o seu coração? Talvez é gerado uma dúvida, porque nós buscamos a confirmação de homens, nós buscamos a confirmação de autoridades, ou até mesmo da igreja. Lógico, respeitamos tudo, mas precisamos saber quem nós somos em Deus. Precisamos entender o posicionamento que estamos em Deus. Então, se é o Espírito Santo que testifica, se é Ele que confirma, eu apresento a minha causa para Ele. Se é Ele que vai falar, é para Ele que eu apresento as minhas causas, é para Ele que eu apresento a minha vida. Mas o problema é que as pessoas não querem viver uma vida cristã sem entender isso. O Espírito Santo, é Ele que devemos agradar, é Ele que vai chancelar, aprovar. Mas o problema é que nós deixamos isso de lado. Então, o primeiro ponto dessa noite, Ele testifica: saiba quem você é, saiba quem você é em Deus, independente de qualquer coisa, independente de outras situações. Saiba, não é fazer de conta que é, mas é quem você é mesmo. Talvez hoje você diga: olha, eu vim aqui, somos pecadores, todos nós. Mas quando nós entendemos o Espírito Santo, nós já não vivemos no pecado. Nós a cada dia temos que melhorar, claro, mas entendemos que não precisamos da aprovação de alguém para entender que somos filhos de Deus. Amém? Então somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica, independente se alguém falar que não. Volta a falar, não quer dizer que você tem que dar bom testemunho, eu tenho que dar bom testemunho, sem dúvida. Mas se eu estou em Deus, eu sei quem eu sou em Deus, independente de outras coisas. Então esse é o primeiro ponto aqui, o testifica. Agora vamos para o segundo ponto. Eu gostaria que você abrisse agora, é Romanos 8,14. Comemos Romanos, volta um pouquinho, volta 2 versículos antes. Romanos 8,14. 8,14, ela diz o seguinte, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Gostaria que você abrisse também, vamos lá, João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Ela diz o seguinte, 16, 13. No entanto, quando o Espírito de verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Muito bem. Então, o segundo ponto aqui, se o primeiro nós entendemos que Ele testifica, agora entendemos também que Ele guia. Ele nos guia a toda a verdade. Então não tem como Ele guiar, Ele me guiar a toda a verdade se eu insisto em ficar na mentira. É como se tivesse, por exemplo, lá um guia de tal cidade. Eu vou contratar o guia de tal cidade, mas eu quero ir para tal cidade. Eu não sei se você me compreende. Amém? Tá entendendo aí, gente? Está pegando aí? É como se eu dissesse, olha, eu vou pegar um guia especializado ali na Portugal, mas eu vou para a Espanha. Entende? Então não casa esses guias da forma que eu quero caminhar. Eu quero caminhar do meu jeito, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo me guia. Não. Eu quero que Ele me guie, mas eu quero caminhar desse jeito. Não. Eu preciso decidir como que eu estou. Eu preciso decidir, de fato, estar com Ele, aonde Ele quer que eu vá. Eu não consigo imaginar um guia. Você está lá, contrata um guia turístico e você fica falando para ele, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Geralmente, na minha mente, pelo menos, eu penso, se quando o guia está falando, nós ouvimos. Mas hoje, falando espiritualmente, nós queremos falar mais do que o guia. Nós queremos falar, guia, não é bem assim, vamos para o outro lado. Nós queremos guiar o guia.
Nós queremos de alguma forma colocar o nosso ponto. Nós deixamos com que o guia fique calado e nós falamos. Eu não consigo imaginar essa situação fisicamente. Por que eu deixo acontecer espiritualmente? Por que eu deixo com que o guia fique... Eu calo o guia. Não, eu não quero ir por ali. Eu não quero ir por lá. Então, será que nós estamos fazendo isso espiritualmente? Será que nossa conexão com o Espírito Santo não está ficando de lado e nós só estamos querendo nós queremos que Ele nos acompanhe? Todos nós queremos. Mas será que nós estamos decididos que Ele nos guie? Porque há uma diferença nisso, em acompanhar e me guiar. Então, precisamos olhar para nós e ver, será que não estamos vivendo isso? Será que Ele está nos guiando de fato? Será que nós não estamos... E mais, Ele vai guiar para um destino, que é a verdade. Então, se hoje eu vivo a mentira, então não é Ele que está me guiando. Se hoje eu vivo o pecado, então não é Ele que está me guiando, porque Ele disse que guia a toda a verdade. Então, olhamos para a nossa vida. Se hoje existe algo a me arrepender, a desconectar da minha vida, que hoje seja noite. De fato, que hoje seja noite, eu tirar de lado e de fato, ó Senhor, o Senhor já testificou, o Senhor vai ser meu guia hoje, vai ser a partir de hoje, né? O meu guia. Precisamos compreender dessa forma. Então, Deus está te acompanhando, o Espírito Santo está te acompanhando, ou o Espírito Santo está sendo seu guia? Veja o que realmente Ele está sendo. Qual o relacionamento que você está tendo com Ele? Qual é o relacionamento? Então, testificou, guia. O próximo, ainda em Romanos, lá é 8, no verso 26. Isso nós conhecemos. Capítulo 8, verso 26. Capítulo 8 de Romanos, o verso 26. Lá diz o seguinte, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha para você ver. Testifica, guia, intercede. O Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede. Em algumas traduções vai falar que Ele nos assiste nesses momentos. E precisamos entender sobre isso. Ele intercede por nós nos momentos de fraqueza. Não fala que Ele vai tirar isso de nós. Não fala que Ele vai pular essa parte. Porque tem pessoas que pensam que Deus Ele é assim, ó. Tem esse problema, vou orar a Deus, agora vou pular esse problema aqui. E não. Ele vai me acompanhar nesse momento de fraqueza. Ele não é aquele controle remoto que vai pular aquela parte, não. Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos guiar naquele momento. Por isso que a Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte pode vir sim, mas Ele vai nos acompanhar quanto a isso. Ele vai, melhor, nos guiar e nos estar conosco quanto a isso. Então, entendemos que Ele intercede, Ele está junto. Nós não sabemos orar como se deve. Muitos de nós, e é bem verdade, para não dizer todos nós acabamos orando, a nossa oração muitas das vezes, existe um nível emocional. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos de uma forma, nós oramos de uma intensidade. Quando nós estamos de outra forma, oramos de outra intensidade. Nós, seres humanos, acabamos tendo essa diferença. Mas o Espírito Santo não, Ele é sempre intenso. Aonde falte, a gente não consiga expressar,
o nosso eu talvez está atrapalhando as nossas palavras, não sabemos como falar, mas Ele sabe e Ele intercede. Mas eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso de fato entendê-lo. Então Ele vai interceder por cada um de nós, interceder por você, interceder por nós. E será que nós estamos entendendo isso? Porque às vezes nós tratamos o Espírito Santo como um solucionador de problemas, um solucionador. Olha, Espírito Santo, intercede por mim que eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquilo outro. Espírito Santo, intercede por mim por isso. E às vezes os meus desejos físicos têm me atrapalhado de fato entender o que o Espírito Santo realmente intercede. Às vezes eu estou pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu penso na minha mentalidade humana, o Espírito Santo vai interceder por mim, eu vou ganhar. Talvez Ele está indo, Ele intercede para que você pare de orar dessa forma. Ele intercede por amor, que você pare de orar desse jeito. Precisamos. Às vezes, por a nossa falta de relacionamento com o Espírito Santo, a nossa oração não está de acordo com aquilo que Deus realmente quer. Por falta de sensibilidade, nós só oramos mais com a nossa carne do que com o nosso espírito. Oramos para satisfazer vontades do nosso eu, do que realmente conectados com o Espírito, de fato. Então entendemos aqui, Ele nos guia, Ele intercede por nós, Ele intercede de gemidos inexprimíveis, aonde palavras, às vezes a gente pensa, vou orar muito, não que seja errado, lógico, ore mesmo, intensamente, mas tem que ser intenso, tem que ser verdadeiro de fato, ore. Está dando para compreender até aqui, gente? Amém? Muito bem. Então, lá em Romanos também, capítulo 14, verso 17. Capítulo 14, verso 17. Capítulo 14, verso 17. É o seguinte, porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria no Espírito Santo não está condicionada a eu ter muita coisa. Essa alegria não está condicionada a eu ter tudo aquilo que eu sonho. Eu posso não ter aquilo, eu posso não ter muita coisa, mas se alegra no Espírito Santo. Ele produzir essa alegria em mim. Mas qual que é o problema? Que muitos de nós somos tão apegados naquilo que vemos e não nos relacionamos com o Espírito Santo. Então a nossa alegria muitas das vezes está condicionada a situações, porque ainda nós não entendemos a alegria do Espírito Santo. É possível que algo dê errado e ainda a gente ficar feliz. É possível que algo que nós queremos ainda não aconteceu e ainda a gente ficar feliz, porque a nossa felicidade, a nossa alegria não vem de coisas que nós possamos ganhar, mas vem do entendimento de quem está conosco. Do entendimento, que ainda que eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não estou feliz pelo vale, não é isso, mas eu estou feliz porque quem está comigo. Então é essa alegria do Espírito Santo. Talvez eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei que Ele está comigo, então eu fico alegre porque Ele está comigo. O grande problema é que pessoas, elas querem algo para elas querem algo para ficar feliz. Ela quer algo. Não. Quando nós entendemos a alegria do Espírito Santo, nós entendemos que tudo que nós queremos seja feito à vontade dEle. Sabe, nessa caminhada de fé, eu tive muita dificuldade em entender isso, confesso a você. E entender da onde eu vim, eu não entendia esse não ter e ficar feliz. Não ter, eu entendia o Deus que abre portas, mas não entendia o Deus que fecha portas. Eu entendia o Deus que dá, mas não entendia o Deus que tira. Então eu entendia, entre aspas, mais ou menos.
E será que nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo ainda dessa forma? Deus, Ele dá na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Quando eu sou guiado por Ele, não é eu que falo o que Ele tem que fazer, é Ele que vai falar o que Ele quiser fazer. O problema é que nós nos relacionamos com Ele de uma forma ainda, falamos que de uma forma carnal. O Espírito Santo, Ele testifica no nosso espírito, não na nossa carne. Ele testifica no nosso espírito quem somos, Ele testifica as coisas em nós, Ele fala o nosso espírito, mas nós acabamos recebendo muitas das vezes na carne, por isso não compreendemos. Então, essa alegria, e nós vemos exemplos, Estevão, nós vemos exemplos, o próprio Pedro saindo da cadeia e fazendo festa, fomos dignos de ser açoitados, isso nós entendemos. Às vezes nós só nos alegramos quando recebemos algo, mas nós vemos aqueles que não só não receberam, como foram tirados deles, alegres. Então, peraí, se é o mesmo Espírito Santo, tem uma coisa errada. O Espírito está errado, hein? Precisamos perceber. Se nós entendemos que o Espírito Santo trouxe alegria para aquele que até mesmo foi chicoteado, então, se isso não acontece conosco, tem alguma coisa errada. Tem que haver a conexão. Tem alguma coisa desconectado ali. Tem alguma coisa que não está fluindo. Então é possível se alegrar sim. Então o Espírito Santo, Ele alegra. Ele alegra, ainda que os momentos difíceis. Não quer dizer que nós não passamos situações difíceis, choramos, verdade. Mas nós somos alegres no Espírito Santo. Passamos por situações, momentos, mas a nossa vida é de alegria no Espírito Santo. Que nós possamos pegar isso. Vemos na Bíblia muitos exemplos, se eu for citar aqui vários exemplos, daqueles que se alegravam mesmo nas dificuldades, cantavam mesmo nas dificuldades. O problema é que nós estamos conectados com muitas coisas, estamos conectados com elogios, conectados com críticas, e não estamos conectados com Deus, com o Espírito Santo. E por isso que nós acabamos espanando muitas das vezes diante dessas dificuldades. Agora eu gostaria que você fosse Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Lá diz o seguinte, ó. Contudo, a respeito de algum de vós, vê se é isso mesmo. Espera aí. Não é esse não. Não é esse. 15, 13. Ah, eu estou lendo errado aqui. 15, 13. Agora eu estou lendo 16. Nada a ver. Porque Deus dá esperança, vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo Ele nos dá esperança, Ele nos dá riqueza de esperança. Mas por que nós estamos muitas das vezes tão ansiosos com as coisas, estamos tão desesperançados por falta dessa conexão? Porque Ele nos dá esperança, ainda que as circunstâncias não estejam do jeito que nós queremos, mas nós olhamos para um alvo, nós temos expectativa do alvo da salvação, de se encontrar com Ele. E Ele nos dá, quando nós nos relacionamos com Ele, Ele nos dá essa riqueza. Talvez nós não temos riqueza física, mas o Espírito Santo Ele dá gratuitamente a riqueza da esperança, e nós precisamos viver nela, porque situações difíceis vão vir, mas se nós temos a riqueza da esperança, nós passamos, nós enfrentamos. Mas por que às vezes nós estamos pensando em desistir? Por falta dessa conexão de fato em Deus. Estamos conectados com outras coisas. Tem pessoas que elas esperam, elas perderam as esperanças, a esperança dela não está em Deus. Elas esperam que uma situação aconteça,
uma coisa aconteça, um governo mude, uma posição mude. Mas quando nós entendemos o Espírito Santo, é Ele que nos dá o poder da esperança. Não é o governo que nos dá a esperança, não é se alguma coisa acontece que nos dá a esperança. O Espírito Santo nos dá o poder da esperança. Mas por não se relacionar com Ele, nós perdemos a esperança em muitas áreas de nossas vidas, perdemos a esperança em muitas situações, porque estamos muitas das vezes desconectados disso. Romanos 15, o 15 e o 16 que eu vou ler. Romanos 15 e 15. Lá diz o seguinte: Contudo, a respeito de alguns assuntos vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-lo uma vez mais à vossa memória. E isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser ministro de Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Espírito de Deus para os gentios. Se tomem uma oferta agradável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Se Ele nos dá a riqueza da salvação, a riqueza da esperança, Ele nos santifica. Não há vida realmente saudável, santificada em Deus sem o Espírito Santo. É Ele que nos santifica, que por nós mesmos nós somos falhos, somos tendenciosos ao pecado, e Ele nos santifica. É Ele que nos santifica. Então às vezes nós queremos buscar do nosso jeito. Eu vou ficar longe do pecado por minhas forças, eu vou me santificar por minhas forças. Não, uma hora ou outra, ou eu vou cair, ou eu vou sempre estar na minha mente desejando aquilo do mesmo jeito. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. O Espírito Santo, Ele nos santifica. Eu preciso caminhar com Ele. É Ele que me dá a força para que eu não venha cair nas situações, nas ciladas. Ele vai me guiar, Ele vai me direcionar, Ele vai me santificar. Eu preciso estar de fato nele. A santidade vem dele, porque Ele é santo. Nós somos falhos, e sem Ele nós não podemos alcançar essa santidade de fato. Então nós entendemos até aqui que o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo alegra, o Espírito Santo nos dá riqueza de esperança, e o Espírito Santo nos santifica. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 2, 10. Lá diz o seguinte, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o próximo ponto aqui, que Deus, Ele revela, não a identidade, tá? Não o CPF. Deus revela as profundezas de Deus, para que nós possamos nos relacionar com Deus. O Espírito Santo nos revela as coisas de Deus, Ele nos revela a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja. O Espírito Santo nos revela isso. Não tem como nós compreendermos o que Deus deseja de nós sem o Espírito Santo. Não temos como entender o que Ele quer de nós sem nos relacionar com Ele. Então Ele revela. Muitas das vezes, para muitas pessoas, as palavras, a Bíblia, é algo que parece que está tudo em outro idioma para ela. Está tudo porque ainda ela não busca essa revelação no Espírito Santo. Elas querem a revelação de pessoas. Porque se falar, olha, o fulano vai te revelar, então às vezes o culto enche.
Mas se fala, olha, você vai receber uma revelação do Espírito Santo, talvez ela não tenha a mesma intensidade. Que quando vai revelar a identidade, vai revelar o que você precisa mudar. Ah, não, aí não preciso ir, né? Então, o Espírito Santo nos revela, que possamos nos relacionar com Ele, para que Ele venha revelar a cada dia mais a vontade de Deus para nós, e revelar também o que nós precisamos mudar, o que nós, com a luz do Espírito Santo, possa nos revelar o que nós precisamos de fato transformar, mudar em nossa vida. Então, Ele também revela. 1 Coríntios 2,12, um pouquinho mais à frente. 1 Coríntios 2,12. Lá diz o seguinte, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente. Outro ponto que nós precisamos compreender, além de Ele nos revelar, nos santificar e tudo que nós falamos, que tudo isso já foi pago, é gratuito para nós. Não é uma campanha que eu vá fazer que Ele vai descer o Espírito Santo. Não é algo que Ele vai fazer, que eu possa fazer, que Ele vai, Ele vai descer, vai agir dessa forma. Infelizmente, muitos estão comercializando o que o Espírito Santo dá gratuitamente. Muitos estão comercializando aquilo que o Espírito Santo já nos proporcionou. Então saiba que é gratuito. Se hoje nós decidimos andar com o Espírito Santo, tudo isso que eu estou falando, Ele guiar, Ele vai nos guiar, Ele testifica, tudo que nós falamos aqui nos revela. É só eu ter um relacionamento com Ele, não deixar Ele de lado. Se for preciso ter que parar certos momentos, pare, porque às vezes nós estamos tão ansiosos com coisas que vamos deixando o Espírito Santo para lá, não nos relacionamos, queremos ter revelação, queremos estar com Deus, queremos, mas nós vamos deixando de lado o dia a dia, fazemos as coisas mecanicamente e deixamos Ele de lado. Então não possamos olhar a nossa vida como está e hoje nos reconectar de fato. Às vezes o tempo está passando e tudo que está sendo falado aqui, nós observamos que não estamos tão conectados como deveríamos, não estamos tão com o sinal como deveríamos. E por isso que nós temos estado fragilizados diante das situações que têm nos rodeado. 1 Coríntios 2,13 diz o seguinte, 2,13. 1 Coríntios. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Muito bem. Outro ponto, o Espírito Santo nos ensina. Muitas das vezes nós somos cabeça duras, mas Ele tem a paciência de nos ensinar, nos dirigir, nos guiar. O problema é que nós queremos aprender da forma rápida, da forma, vou assistir um negocinho aqui, pronto, já aprendi. Não há uma profundidade. Quantas são as pessoas que têm o costume, até leem a Bíblia, mas acabam não entendendo nada, porque elas leem assim, vou pegar a Bíblia, deixa eu ler aqui. Elas não pedem uma direção, elas não pedem a presença do autor de tudo isso, aquele que inspirou tudo isso. Ela não ora, ela não busca, ela não pede ajuda ao Espírito Santo. E por isso que parece que tudo que ela faz, ela não consegue, parece que não vai, ela não aprende. Sempre continua da mesma forma. Então que possamos estar sensíveis para que o Espírito Santo nos ensine. Tem coisas que temos que demoram um pouquinho mais para aprender. É verdade. Possamos ter a paciência também do Espírito para aprender. Às vezes nós queremos, o Espírito Santo me fala, já vou fazendo. Não é? Nós somos muito assim. A geração de hoje, ela é muito acelerada.
acelerado. Não, estou fazendo aqui, agora já vou fazer, já vai tudo correndo. E muitas das vezes, para que nós possamos aprender de uma forma correta, é preciso parar, pensar no que está sendo falado, pensar no que está sendo ministrado, ler, meditar. Será que estamos fazendo isso? Às vezes nós queremos pegar e já ir fazendo. Tem pessoas que querem ensinar aquilo que nem elas aprenderam de uma forma correta. Por isso que muitos aprendem coisas de formas equivocadas, porque pessoas que querem aprender rápido, acabam passando de uma forma equivocada e acaba passando adiante. Hoje nós vemos denominações que acabam recebendo algo que você pensa, nem o incrédulo faria isso, porque recebem mensagens equivocadas. E será que nós estamos tendo paciência para aprender? E a vida nós vamos aprender, sempre vamos estar aprendendo alguma coisa com o Espírito Santo. Não tenha problema de sentar e aprender, e muitas das vezes, perguntar para o Espírito Santo: eu não entendi, me ajuda a entender isso, me ajuda a entender aquilo. Mas às vezes nós queremos tudo com pressa, queremos fazer tudo com pressa, e por isso não de fato mergulhamos no Espírito Santo. Diante de tudo isso que você ouviu, será que tem coisa que não está desconectado? Será que tem coisa que você ouviu aí, ó, e você diz: realmente isso, eu preciso me conectar mais eu preciso me reconectar com o Espírito Santo, porque tem uma coisa que não está alinhado, precisa alinhar, precisa de fato. Então, que nessa noite nós possamos compreender tudo o que nós ouvimos e dar uma resposta. O Espírito Santo, Ele deseja isso de nós. Sabe, eu achei cada coisa que nós aprendemos nessa série sensacional. Precisamos colocar em prática, porque não é mais uma série. Eu acredito na inspiração de Deus. Sabe, eu precisava muito disso, porque às vezes nós corremos tanto e vamos perdendo a essência. Não é só o fazer, mas é como eu estou fazendo. Não é só orar, só ler, mas é como realmente eu estou fazendo. Porque às vezes eu estou desconectado, e a pior coisa é isso. Vocês lembram há um tempo atrás, quando havia a internet de escada? Vou pegar o assunto da internet, que é o que nós mais... Não lembra? Me falaram aquela internet de escada, a qual que fazia um monte de barulho e ainda não carregava da forma que era para carregar. Tem pessoas vivendo assim com o Espírito Santo. Faz um monte de barulho, mas ainda não está da forma que era para ser. E tem pessoas assim, porque não estão de fato bem conectadas com Deus, com o Espírito Santo. Sabe, que apesar da minha limitação, que nós possamos continuar pensando em tudo isso. Ele está me guiando de fato? Será que... Eu sei que Ele está testificando, mas será que eu estou acreditando que Ele está testificando que eu sou filho de Deus? Ou será que eu estou triste porque falaram de mim, falaram que eu sou assim? Será que tudo isso que foi falado eu não estou deixando de lado? Então que nessa noite vamos reconectar. Daqui a pouco nós vamos orar, mas que não seja mais um rito religioso, não seja mais um momento, vamos orar, vamos para a nossa casa e continuar do mesmo jeito, mas possamos observar tudo o que foi falado. O Espírito Santo santifica riquezas de esperança, Ele é gratuito, Ele nos ensina. Precisamos compreender a respeito disso. Então, já para... intercede. Lembrando, talvez nós estamos culpando pessoas pela nossa falta de conexão. Nós estamos culpando falta de mensagem, o que não é nessa casa, graças a Deus. Mensagem é o que não falta, alinhamento é o que não falta. E isso que eu estou falando para você queimou muito ao meu coração. Sabe, o quanto eu falava com Deus, e Deus,
realmente não é mensagem que falta, não é o sinal poderoso que tem o Espírito Santo, mas talvez eu estou indo a cada vez mais longe. Eu estou tão preocupado que eu estou indo cada vez mais longe. E talvez muitos de nós estamos assim, como eu estava. Talvez estamos deixando para lá, mas que nessa noite existe um sinal poderoso. Existe um sinal poderoso, então se liga a esse sinal e permaneça com isso, aonde você está. Permaneça. Situações difíceis vão vir, coisas difíceis vão vir, mas permaneça. Reconecte com o Espírito Santo. Reconecte. Lá no começo, do começo que nós lemos, lembra que não havia conexão? Lembra que não havia? Muitas das vezes Jesus está falando para aquela geração, mas nós estamos vivendo dessa forma, sem conexão. Jesus vai falar, essa geração está assim, como crianças assim. Talvez Jesus olha para nós e está vendo a mesma coisa, essa falta de conexão com o Espírito Santo. E que nessa noite possamos aprender a ser diferentes. Gostaria que a igreja ficasse de pé. A igreja ficasse de pé. Esse eu mesmo leio. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Que o Espírito Santo habita em vós? Como pode, fisicamente falando, eu estar do lado do sinal e eu não conseguir pegar o sinal? Às vezes nós estamos assim com o Espírito Santo, não é nem do lado, ele está dentro. É porque nós não estamos nos relacionando com ele. É porque nós não estamos conectados. Porque fisicamente falando, você pode estar do lado do aparelhinho, do sinal lá. Mas se estiver desconectado, da onde tinha que estar conectado, não adianta. Eu preciso me reconectar hoje. Talvez hoje é preciso você pedir perdão de muitas coisas, de desconectar muitas coisas, de desconectar talvez de uma amizade infrutífera, de um costume que está te levando ao pecado, de um costume que está te levando à fraqueza espiritual, de um costume que está te tirando da conexão. Da mesma forma que nós faríamos isso se fosse fisicamente, internet, talvez faríamos. O que você faria se desconectasse lá? Na hora, eu duvido que não. Mandaria mensagem, ligaria, ia pessoalmente lá. O que está acontecendo com a minha conexão? Foi pago o preço. Então, por que a minha conexão está assim? Espiritualmente foi pago o preço, mas nós estamos acomodados, porque talvez não é tão importante para nós. Mas sabe, que o preço do sinal foi pago. Agora é nós conectarmos esse sinal com todas as nossas forças. Amém? Vamos cantar uma canção. Aí fica à vontade, deixa o Espírito Santo te guiar. Dê liberdade para Ele. Talvez é preciso pedir perdão, talvez você vai cantar, vai dobrar seus joelhos, não sei o que você vai fazer. Mas se reconecte com o Espírito Santo, porque Ele está aqui. Se reconecte com Ele.